Então Judá orientou Onã: vai à mulher do teu irmão e cumpre com ela o dever de cunhado, case-se com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva de seu irmão, ele deixava o esperma cair no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai, mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até a Tina e com seu amigo Ira, o adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia do seu rebanho. Este fato foi comunicado a Tamar: eis o que teu sogro sobe a Tima para acompanhar a tosquia das ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não tinha sido oferecida em casamento. Assim que avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me te possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele lhe replicou: eu te mandaria um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que o mandes. E ele questionou: ora, que garantias que queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com teu cordão, o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais. Naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito que prometera e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Ira não encontrou. Então perguntou aos homens de Naim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nessa cidade. Ira voltou, pois junto a Judá lhe reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas e tu não achaste. Passados 3 meses, foram levar notícias a Judá. Eis que a nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa da sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora de casa, para que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porque eu não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá. Essa narrativa bíblica, ela é bastante intrigante, porque raramente a gente ouve o estudo sobre Tamar. A gente vê várias mulheres da Bíblia sendo ministradas, mas Tamar não. E Jesus, na genealogia de Jesus, as 4 mulheres que são retratadas pelo nome Raabe, Tamar, são mulheres que não eram judias, eram mulheres de outros povos. E em alguma situação, a Raabe era prostituta. Tamar, ela engravidou do sogro. Mas aí, nesse início de ano, eu comecei a fazer um devocional sobre algumas mulheres de Gênesis.
aí eu comecei a estudar essa palavra tem falado ao meu coração, eu creio que vai falar com a igreja. Para falar de Tamar, eu tenho que primeiramente falar de Judá, porque é de Judá que a semente seria a linhagem de Jesus Cristo. Então Judá, seu nome significa louvor. Ele era o quarto filho de Jacó e Lia. Jacó e Lia viviam um conflito familiar. O seu nome significa: esta vez eu louvarei ao Senhor. Lia foi a primeira esposa de Jacó. Ela foi arranjada para Jacó. Ela não era aquilo que ele estava esperando. Mas a palavra diz que ele tinha que cumprir, porque ela era a primeira esposa. Eles tiveram 3 filhos. Rúben imaculou o leito do seu pai. Levi e Sagar eram homens sanguinários. E a Judá estava ali. O encontro de Judá e com Tamar acontece no meio da vida, nos tempos de José, o irmão mais novo. No capítulo 37, começa a relatar a história de José, a venda de José. É como se Moisés começasse e terminasse de cada lado dessa sombria história, repleta de detalhes desagradáveis e princípios morais cada vez mais fracos. É importante observar que antes de se mudar para Canaã, aqui no verso 1, fala que ele se afastou da casa do seu pai e ele foi se mudar para Canaã. Judá colaborou com seus irmãos na venda de José para os comerciantes. Medianice por algumas peças de prata. Depois aqui no capítulo 37, no verso 26, diz assim: então sugeriu Judá e seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde, vendê-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós, e seus irmãos o ouviram. Quando ele chega lá com a túnica manchada, ele fala para Jacó: vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Vendo o sofrimento do pai, Judá se afasta da sua família e vai morar entre os cananeus. Ele encontra uma mulher cananeia. A Bíblia não relata o seu nome, só que ela era filha de Sua, e que ele teve 3 filhos com ela. A amizade de Judá com Ira, com o incrédulo, trouxe consequências terríveis. Nós adquirimos hábitos das pessoas que estão ao nosso redor. Copiamos a forma como os nossos pais lidam com discussões, a maneira como os nossos amigos se relacionam uns com os outros. Imitamos comportamentos daqueles que estão ao nosso redor, sem perceber. Dentre eles que nós costumamos imitar, os mais próximos, a maioria e os poderosos. A partir do momento que Judá deixou a casa do seu pai e foi morar entre os cananeus, ele começou a agir de forma igual aos cananeus. Quando ele tem o primeiro filho, o nome dele significa o vigia. Em seguida, Onã, que o nome significa força. E Selá, seu nome significa aquele que quebra, talvez indicando a renúncia de Judá à liderança da sua casa. O primogênito, era perverso perante o Senhor, e o Senhor o fez morrer. Então Judá disse para Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre a lei de
levirato, que está depois organizado na lei mosaica, lá em Deuteronômio de 25, do 5 a 11. Então ele morreu sem deixar descendência, cabia o irmão tomar a respectiva viúva por esposo. O primeiro filho ficaria como se fosse do primeiro marido, e a metade da herança iria pertencer àquela pessoa. Onã, no mínimo, ele não estava querendo perder a sua herança, porque ele, além de ter que casar com a cunhada, ele ia ter um filho que não era dele, e esse filho ia ficar com 50% da herança. E ele faz, e Deus desagradou daquela situação de Onã, e ele também falece. Além do levirato, era obrigado, se os irmãos morassem juntos, continuidade. Se caso a pessoa não quisesse casar com a cunhada, ele deveria levar aos anciãos, tiraria a sandália, cuspiria em seu rosto em sinal de desonra pública, e sua família passaria a ser conhecida como a família do descalço. Ele cumpriu o que era preciso, mas ele deu um jeitinho de não ter descendentes. Na antiguidade oriental, o nome era muito importante, representava o caráter e o destino de uma pessoa. Morrer sem deixar descendente era o mesmo que ter o nome apagado da história. Nessa cultura, o pensamento era: depois de morto, o tigre deixa a pele e o homem deixa o nome. Na cultura da época, filhos era sinônimo de prosperidade, orgulho e bênção. No tempo de Moisés, a situação oficializava-se com a lei. A viúva era obrigada a preservar o nome do marido. O filho de Tamar seria o primogênito da família de Judá no lugar de Er. Então, cercado pelo medo, ele mandou a nora para a casa do pai, até que seu filho caçula fosse adulto e pudesse se casar com ela. Ele já era adulto, percebeu que o sogro não tinha intenção de se casasse com ela. Nesse decorrer, morreu a sua esposa, e com seu lado subiu os tosqueadores de suas ovelhas em Tima. Lugar de Sansão também desceu para procurar a esposa. Então aqui a gente pode ver que Judá, ele foi numa decadência moral e espiritual. Ele deixou a casa dos seus pais, ele se casou com uma mulher cananeia, provavelmente ele terceirizou a educação dos filhos, eles foram educados na cultura cananeia, e aí ele foi só a ladeira abaixo. Hoje não é diferente. Quando nós largamos os princípios que nós aprendemos, os princípios de Deus, e queremos tomar a nossa vida, a nossa direção, no caminho é só a ladeira abaixo. Não vai você deixar o caminho do Senhor para buscar fazer a sua própria vontade, é deixar de ter uma vida abençoada. Hoje, o que mais o inimigo quer é que você seja feliz e que você tome as suas decisões sem pensar nos outros. A Bíblia não relata se Judá sabia que era da sua descendência que veria o Messias. Mas se ele sabia, ele não deu importância. Como Esaú vendeu sua progenitura por um prato de lentilha, Judá se afastou porque ele não queria a bênção do Senhor. Ele resolveu tomar conta de si próprio. Ele foi ser o dono do seu próprio nariz. E Tamar conhecia bem a fraqueza do sogro. Eles comunicaram a Tamar que esse teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu as vestes de viuvez,
cobriu-se com um véu, se disfarçou, assentou-se à entrada do caminho de Tina. Ela se vestiu como uma prostituta cultual. Os festivais cananeus de Tosquia envolviam adoração e prostituição ritual com a magia para obter fertilidade. Ela ficou sentada na estrada e Judá se dirigiu a ela ao caminho. Tamar agiu como se fosse uma mulher experiente. O que ela pediu dele? Tudo o que comprovava que ele era uma pessoa. O selo, o cardão e o cajado foram os penhores, foram as garantias dadas a Tamar, representando sua identidade, sua autoridade e propriedade essenciais para validar a promessa de pagamento. O anel era equivalente a uma aliança de casamento da época. O cajado, símbolo de status, liderança e autoridade familiar. Então, assim ele passou aquilo que era o mais importante para a troco de um prazer momentâneo. E quantas vezes que nós fazemos as mesmas coisas, que nós trocamos aquilo que é eterno pelos prazeres do mundo? O contexto da narrativa pode ajudar a não cumprir a promessa de casar seu filho. Ela se disfarça, ele entrega os objetos, ele demonstrou claramente sua intenção e precipitação. Tamar usou seus objetos para provar que Judá era o pai de seu filho, forçando a reconhecer a sua justiça e salvando a si mesmo. Quando Tamar ficou grávida e foi ameaçada de morte, ela enviou os objetos a Judá, que confessou: mais justa é ela do que eu. Vemos que Tamar, ela tomou uma atitude, mas ela era uma mulher valorosa. Ela tomou uma atitude que ela teve naquele momento, mas que Deus usou a situação, aquele mal que poderia acontecer, para o seu bem. Vemos que Tamar era uma mulher valorosa. Ruth 4, 11, 12 registra a bênção dos anciãos e do povo a Boaz e Ruth, desejando que ela seja fértil como Raquel e Lia, construtores de Israel, e que a família dele seja ilustre como a família de Pérez. Esse trecho formaliza o casamento, estabelecendo a linhagem que levaria a Davi. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Menção sem restrições numa declaração cujo propósito era homenagear os noivos. Davi e seu filho Absalão deram o nome de Tamar às suas lindas filhas, que se encontra lá em Samuel 13, 11, 2 Samuel 13, 11 e também 2 Samuel 14, 27. Na cultura oriental, o nome era muito importante, representava o caráter e o destino de uma pessoa. Se Tamar tivesse uma má reputação, dar o nome delas a uma filha era a mesma coisa que dar o nome de Jezabel às suas filhinhas. Na cultura patriarcal antiga, depois de morto, o tigre deixa a pele, o homem o nome. Dessa forma, morrer sem deixar nenhum descendente do sexo masculino era o mesmo que ter seu nome apagado da história. Nessa cultura, nós vemos que a partir dessa situação com Tamar, foi um momento específico para a mudança de Judá. Deus está sempre trabalhando para transformar pessoas. Nós podemos tomar as nossas decisões até o momento que Deus quer. O dia que Ele falar basta,
Então, segundo o relato bíblico, Tamar era justo, estava do lado de Deus e agiu, e Deus está sempre trabalhando para transformar pessoas. Judá foi transformado a ser confrontado por Tamar. Alguns estudiosos bíblicos dizem que quando Tamar diz: vê de quem é este homem, foi a mesma frase que Judá falou para o seu pai: vê se esta é a túnica do seu filho. Ali Judá teve um encontro, ele voltou para a realidade, para aquilo que a família de Deus tinha para ele. E aí mais para frente nós vamos ver em Gênesis 14:34, quando a vida de Benjamim é ameaçada, Judá se coloca prontamente para se colocar como voluntário na troca por Benjamim. Agora, pois, fique, está lá em Gênesis 44, do 14 a 34, o verso 33 diz assim: agora, pois, fique o teu servo no lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Na bênção profética de Jacó, Gênesis 49, versos 8 e 10, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho meu, encurva-se e deita como o leão e a leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aí o Siló, até que Jesus venha, e Jesus já veio, e hoje nós podemos glorificar, nós podemos cantar que ele é o leão da tribo de Judá, porque toda aquela situação, toda aquela mancha na linhagem de Jesus, mas Jesus, quando olhou para aquela mulher adúltera, ele falou: vai e não peques mais. A palavra de Deus fala que a partir que Tamar engravidou do seu filho, daquele dia nunca mais Judá tocou em Tamar. Então, tudo que às vezes a gente condena a situação, mas o Senhor os perdoou. O Senhor deu a eles a oportunidade, a promessa do Senhor se cumpriu através da situação de Tamar. Principais lições sobre Judá e Tamar: justiça e responsabilidade. Judá falhou em cumprir o costume do levirato, negligenciando sua nora Tamar, e ele sofreu as consequências das suas escolhas. Ele reconheceu ao final que ela era mais justa do que ele. Ela teve coragem, arriscou sua reputação e sua vida para garantir sua descendência e lugar na família. Ela agiu contra uma estrutura que a excluía. A soberania de Deus, a linhagem de Jesus Cristo, o Messias, originou-se dessa união complexa e cheia de falhas, evidenciando que Deus usa as falhas humanas para realizar os seus planos. Consequência do pecado, o texto narra as mortes dos filhos de Judá, Er e Onã, por suas más ações, enfatizando que Deus é justo e não ignora a maldade. A história também ressalta a importância de cumprir as obrigações familiares e o perigo de se afastar dos valores de Deus. A transformação era necessária. Sabemos que ao ler o restante da história de Deus, que Judá tornou-se o patriarca do Reino Sul, o que Tamar fez levou a mudança de caráter absolutamente necessária para Judá. Confrontado com a verdade do seu pecado, ele escolheu se arrepender. Reconhecer a retidão de Tamar e sua transgressão foi o primeiro passo de Judá. Confissão e arrependimento são o que Deus deseja. Deus sabe que todos nós somos criaturas pecadoras, mas Ele nos quer que nos elevemos acima da nossa natureza e escolhemos o melhor caminho. Ele, que é o melhor caminho, Ele, aqui está: conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O que
Quando fazemos algo de errado, devemos confessar a Deus e aos outros o que fizemos, depois de abandonar esse caminho e caminhar com Ele. Como Jesus disse anos depois à mulher adúltera, salva de uma brutal execução por apedrejamento: nem eu te condeno. Vai-te e abandona a tua vida de pecado. Essa foi a versão de Judá sobre acerto de contos da mulher adúltera. Embora a Bíblia não nos diga o que aconteceu com ela, sabemos que Judá desempenhou um papel fundamental na reconciliação com José. Deus abençoou Judá quando ele fez o que era certo, e Ele quer que nós façamos o mesmo. A história está ligada à narrativa de José. Essa não é apenas uma descrição da história principal. A história de José, que foi vendido como escravo, assim deu uma posição tanto de respeito sobre o rei do Egito, que foi nomeado segundo em comando, e por fim salvou a vida do povo escolhido de Deus. A história de Judá está entrelaçada com a de José. José também passou por uma transformação. Ele aprendeu muito durante seu tempo no Egito. A transformação de Judá é paralela de José. Deus se importa com as viúvas, mas a história não se resume apenas a Judá e José. Deus ficou indignado com o que aconteceu a Tamar e conforme a forma como ela foi tratada. Deus se importa com as viúvas e com os outros considerados menores no mundo como órfãos. Quando Deus estabeleceu leis para o povo viver, o cuidado com as viúvas foi uma das suas provisões. Vemos na história de Tamar que ela não fez nada para causar a morte do seu primeiro marido. Deus não o matou porque ele era perverso. Ele queria que o irmão de Onã, se casasse com ela e desse continuidade à linhagem, mas Onã também era perverso e frustrou o plano de Deus. Quando ela tomou as rédeas da situação, não foi condenada por isso, mas sim desempenhou um papel significativo na transformação de Judá. Salmo 68:5 diz: paz para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deuteronômio 17:18 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe roupa e alimento. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. 5. Deus importa-se com as mulheres. Da mesma forma, a história de Judá e Tamar, Deus nos mostra que quem se importa com as mulheres. O que aconteceu com Tamar foi uma injustiça. Ela foi maltratada, e a morte dos seus dois primeiros maridos, e Onã, não foi culpa dela. Então, em vez de demonstrar respeito e cuidar dela adequadamente, porque nesse contexto a mulher pertencia à família do marido, mandar ela de volta para a casa do pai era uma desonra para ela. Ao fazer isso, essencialmente, ele negou a Tamar uma vida e um futuro. Deus permitiu que ela triunfasse sobre essa situação, não porque isso apenas ajudou a transformar o caráter moral de Judá, mas porque Deus se importa com mulheres e não quer que elas sejam maltratadas. Da astúcia surge a misericórdia. Judá fez mal a Tamar, contudo, ao ser confrontado com seu pecado, arrependeu-se. Através de sua astúcia, a grande misericórdia de Deus é glorificada. Deus age em todas as coisas, até mesmo em relacionamentos sexuais complicados e confusos, para nos redimir. Efésios 5:7 fala: não hajam de forma impensada, mas procure entender qual é a vontade do Senhor. Paralelos sacrificiais. Embora Judá tenha agido errado inicialmente ao ser confrontado com seu pecado, ele demonstrou-se disposto a sacrificar sua reputação pela sua nora. Isso prenuncia o sacrifício posterior que Judá fez ao concordar em acompanhar seu irmão mais novo, Benjamim, e seu pai Jacó no Egito, bem como o sacrifício que Jesus fez por nós, quando ele, o Cordeiro Imaculado, paga a dívida do pecado da humanidade na cruz. A redenção é possível para todos. Nenhum de nós está perdido demais para a redenção.
Judá encontrou o caminho de volta para Deus depois de se desviar, assim como seu pai Jacó e seu futuro tataraneto, o rei Davi. O importante é que quando finalmente despertamos para a realidade da nossa maldade, causada pelo pecado, façamos a escolha de parar de viver como antes. Em Romanos 8:28, somos lembrados que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Deus tinha planos para Judá e Tamar, mas primeiro Judá precisava aprender lições importantes e fazer uma escolha importante. Ele fez a escolha certa e com isso Deus usou a situação para o bem. Tamar, em última análise, responsável pela continuidade da linhagem familiar, mas seus sonhos são destruídos quando o primeiro marido e depois o seguinte são mortos. Então seu sogro não cumpre a promessa de casá-la com seu filho mais novo. Ela arriscou tudo, sua reputação e sua própria vida para garantir a continuidade da linhagem familiar. Seu risco poderia ser voltado contra ela, mas não se voltou por causa de suas ações. Ela fez parte da própria linhagem do próprio Messias. Na história de Judá e Tamar, Deus transformou o que poderia ter sido um grande mal em muito bem. Da mesma forma, Ele faz com as nossas vidas hoje, e tem feito isso ao longo da história, usando injustiças para aproximar as pessoas deles, onde eles pertencem. A história de Judá e Tamar ensina sobre a justiça divina, as consequências da desobediência e a soberania de Deus na linhagem messiânica, apesar das falhas humanas. Mostra que Deus cumpre seus propósitos usando pessoas imperfeitas, e destaca a coragem de Tamar em buscar seus direitos e um contexto de injustiça para patriarcal. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder seja de Deus e não de nós. Paulo ensina que o tesouro, o Evangelho de Cristo habita em humanos frágeis que somos nós. Hoje aprendemos que os planos de Deus nunca falham, mas nós podemos manchar as nossas vidas por meio de algo vil e desonroso. A fidelidade, a veracidade absolutas de Deus em contraste à falabilidade humana. A justiça e a verdade de Deus permanecem inabaláveis. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E algo que me chamou bastante em mim é que Judá culpava Tamar de matar os seus 2 filhos. E vocês perceberam que Deus deu 2 filhos para Judá? E que dessa linhagem Deus levantou a linhagem de Jesus Cristo. Deus mostrou para Judá que a culpa não era da mulher, mas era de pessoas que não cumpriram a vontade de Deus. Porque era perverso, o outro que desagradou a Deus porque poderia ser a linhagem dele, a linhagem de Jesus Cristo. Selá, o pai queria preservá-lo. O pai não entendeu que eram os filhos que não eram perfeitos, e ele colocou a culpa numa situação que não pertencia a ela. E quantas vezes que nós colocamos a culpa nos outros, não admitimos as nossas falhas, as nossas culpas, e aí Deus tem que nos levantar alguém para nos confrontar e para fazer nos voltar à nossa realidade. Que você pense, que você medite nessa ministração, que muitas vezes algo nos acontece, que nos confronta, é porque nós nos desviamos das promessas de Deus, do caminho do Senhor. A Judá, quando ele saiu da casa do seu pai, ele era ainda adolescente, ele tomou decisões erradas, ele foi para a casa de uma pessoa cananeu que tinha adoração a vários deuses. Ele casou com uma mulher, ele teve os filhos provavelmente foram educados e ensinados na cultura cananeia e não na cultura de Deus. E ele deveria saber que da sua linhagem sairia o Messias. Ele não valorizou aquilo que
que o Senhor deu para ele. E muitas vezes, quando Deus nos dá algo nas nossas mãos para fazer, e nós tomamos as mesmas decisões de Judá, nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado, nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem colocado, tem posto nas nossas mãos. Nós terceirizamos aquilo que é para nós, é nossa responsabilidade de educar os nossos filhos, nós deixamos para outras pessoas fazerem. Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade que está tão perdida, que está tão violenta, porque nós não cumprimos o nosso papel, e muitas vezes nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado. Mas em tudo isso, nós hoje podemos cantar, glorificar que a tribo de Judá levantou algo, levantou de Siló, aquele que é perfeito, aquele que é imaculado, aquele que não tem pecado, e que pagou um preço por mim, por você, que nós podemos hoje nos voltar a Deus e cantar. Nós temos esperança, porque um dia alguém se atreveu a mover a história, e hoje nós podemos cantar que Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso fiel. Ele está aqui em nosso meio. Eu convido a igreja para você cantar, louvar e glorificar a Deus, porque hoje nós temos Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Esse novo rei está aqui, ele quer te abençoar. Você já tinha lido esse texto da Bíblia? Já tinha meditado nesse capítulo? Olha como a Bíblia não esconde nada, irmãos. Olha que história. A moça casa com o rapaz é um vagabundo, não presta. Aí Deus permite que ele morra. Ele morre. O costume da época dizia que quando a
mulher do irmão morre sem ter nenhum filho, o irmão tem que se casar com ela, para gerar um filho, para gerar descendência, o irmão que morreu. Aí o irmão que morreu faz isso, ele se casa, mas ele vai lá, tem uma relação sexual com a mulher, mas na hora de engravidar, ele tira o membro fora e ejacula na terra. Olha como é que a Bíblia fala as coisas. O segundo faz a mesma coisa, e ainda tinha um terceiro filho, mas era novinho, e falou: quando ele ficar de idade, aí eu dou ele para vocês se casam. Mas não fez isso. Ela então se disfarça de prostituta, vai e se deita com o sogro, engravida do sogro. Irmãos, ninguém ali agiu corretamente. O Judá não agiu corretamente, os filhos do Judá eram umas tranqueiras, não agiram corretamente, e a mulher também não agiu corretamente, a Tamar. Você já pensou fazer aquilo para deitar com o sogro? Ninguém agiu corretamente ali. Quem age corretamente é o Senhor, que é um Deus poderoso, que perdoa os nossos pecados. Por isso que o nome de Tamar está na genealogia de Jesus, e por isso que Jesus é conhecido como o leão de Judá, porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. O que essa mensagem diz a nós? Apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, muitas vezes pecados vergonhosos, olha, esse texto dá vergonha até de ler. Pecados vergonhosos que nós praticamos, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas Deus trabalha com a verdade e com o arrependimento. Escutem bem isso. Deus trabalha com a verdade e com o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se nós mantermos a nossa infidelidade e não nos arrependermos e não confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que nós não teremos perdão, não teremos salvação. O inferno não é para pecadores, o inferno é para pecadores que não se arrependem, porque tem pessoa que pratica todo tipo de pecado e vai jogando para baixo do tapete, achando que está perdoado, e não. A Bíblia diz: se nós confessarmos, amém? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Olha os pecados que esses personagens cometeram. São muitos aqui, até mesmo Tamar. Mas quando há arrependimento, a Bíblia diz que há perdão e há salvação. Feche seus olhos. Eu não sei se o diabo está afligindo o seu coração. Eu não sei se na sua história de vida há alguma mancha, algum pecado que ainda não foi confessado e perdoado pelo Senhor Jesus. Mas essa palavra nos mostra que, apesar de todo pecado vergonhoso que possamos ter cometido, o nosso Deus pode nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Talvez haja na sua vida e na minha vida ainda algo que não foi confessado. Então você tem essa oportunidade hoje de falar com Deus e falar: Senhor, eu quero confessar o meu pecado e quero ser perdoado, porque o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Fale com Deus agora. É só você e Deus. Você não precisa esboçar nenhuma palavra. É só você confessar o seu pecado
ao Senhor. Ele já sabe o que você fez, mas Ele quer ouvir da nossa boca uma confissão de pecado. Eu estou errado, eu pequei, Senhor, contra Ti eu pequei, e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pai querido, essa história só nos remete a pensarmos o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos capazes de descer baixo, de ir ao fundo do abismo por causa dos nossos pecados. Mas essa história também revela o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor pode estender a tua mão poderosa e nos salvar, e nos livrar de toda a injustiça, Senhor amado. Por isso o nome de Judá e o nome de Tamar é contado nas Escrituras Sagradas e na genealogia de Jesus, que é santo e não cometeu nenhum pecado, Pai, porque o Senhor é um Deus que perdoa aqueles que se arrependem, Pai. Nós queremos continuar cada dia mais confiando na Tua misericórdia e dependente da Tua graça, Pai, porque só o Senhor pode nos livrar de toda a corrupção da nossa alma, de toda a baixeza dos nossos pecados, Pai, e nos conduzir a uma vida que possa remeter aos futuros da nossa família, aos futuros filhos que teremos, netos e bisnetos, e a Tua misericórdia alcançá-los, Pai. Eu oro confiado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Tem um cafezinho, um chazinho na cantina. Não saia correndo da igreja, não. Tenha um momento de comunhão ali, pelo menos para tomar um chá e um café. Amém? Tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.